Logo quando Premonição 6, Laços de Sangue, foi anunciado, eu confesso que eu fiquei muito feliz. Afinal de contas, eu sou um fã dessa franquia. Sim, a franquia Premonição é aí uma das minhas franquias de terror mais favoritas. E aí, me veio aí alguns pensamentos. Um deles foi o seguinte, bom... Premonição 5 foi lançado no ano de 2011, inclusive, só a título de curiosidade, eu assisti no cinema. E agora, em 2025, Premonição 6, Laços de Sangue, também será lançado. É um intervalo de aproximadamente 14 anos entre uma produção e outra. Então eu fiquei pensando, o que é que essa produção poderá trazer de novo para essa franquia? Porque vamos ser bem sinceros, quem conhece a franquia Premonição sabe que a receita do bolo é basicamente a seguinte. Temos um protagonista que ele tem a visão de uma tragédia que está prestes a acontecer, e aí esse protagonista intervém e salva a vida de algumas pessoas. E aí a morte começa a ir atrás dessas pessoas que não deveriam estar vivas. Então eu fiquei pensando, tá, vai ser a famosa receita de bolo que nós já conhecemos. E aí eu fui surpreendido, porque o filme ele tem um roteiro um tanto quanto diferente com relação às outras produções. E aí entra um outro pensamento que é referente ao subtítulo desse filme, porque vamos ser bem sinceros, a franquia Premonição não tem nenhum subtítulo, sendo este aqui, Premonição 6, Laços de Sangue, o primeiro filme da franquia a possuir. E aí eu fiquei bem curioso quando esse subtítulo foi confirmado, porque eu fiquei pensando, caramba, como assim Laços de Sangue? Será que nós vamos ter aí algum vínculo familiar sendo explorado? E é basicamente isso. Então, eu vou unir aqui o pensamento que eu tive, o primeiro pensamento que eu comentei aqui nesse vídeo, já com o segundo pensamento referente ao subtítulo, que é o seguinte: o filme ele consegue manter a essência das produções anteriores, ao mesmo tempo em que traz muitas das características dos filmes anteriores. Então, eu confesso que quando eu estava prestes a assistir esse filme, as minhas expectativas elas estavam medianas, porque eu já sabia mais ou menos o que eu iria assistir ali naquela sala de cinema. E olha, eu vou ser bem sincero para vocês, confesso que eu saí satisfeito da sessão. O filme, ele não conseguiu me surpreender, ele não é aquele suprassumo que traz aquela novidade, não. Mas ele também não me decepcionou. É aquilo que eu acabei de mencionar, eu saí simplesmente satisfeito da sessão. É um filme que ele é de fato bom, sim. E aí, esse subtítulo, né, que eu precisava comentar sobre ele é algo novo e curioso nessa franquia. E ele me gerou dúvidas sobre o que viria pela frente. E aí, quando o filme ele começou, eu entendi. O filme ele trata, sim, de vínculos familiares. Enquanto a morte nos filmes anteriores funcionava como uma espécie de energia psicopata que vai atrás de uma pessoa, aqui em Premonição 6, Laços de Sangue, ela está mais atribuída a como se fosse uma espécie de maldição familiar, visto que nós temos uma visionária que sobrevive, que consegue escapar dos planos da morte, porém essa personagem principal ela se isola. E aí ela tem a família dela, ela tem filhos, ela tem netos, e a maldição da morte que estava atrás dela acaba passando para as gerações, ou seja, para a família, filhos e netos. Então, assim, essa trama, esse roteiro realmente me surpreendeu, conseguiu criar aí conexão entre o passado e o futuro, e foi algo realmente muito inteligente. E é interessante ver que
a franquia, ela conseguiu trazer novidade depois de tanto tempo, depois de sempre fazer mais do mesmo, sem perder a sua essência. Olha só que legal. Então nós temos ali sim a famosa cena da premonição acontecendo, uma pessoa visionária, uma pessoa escapando disso, só que o roteiro conseguiu trazer uma novidade, que foi essa questão de tratar a morte como, além de uma energia que está perseguindo uma única pessoa, mas sim como uma maldição familiar. E uma outra coisa que eu preciso comentar aqui referente a essas mortes. Nós que já conhecemos a franquia Premonição, sabemos que as mortes elas são criativas e até mesmo exageradas. E isso continua aqui. Existe uma cena ali no hospital, enquanto, em uma sala de ressonância magnética, entre dois personagens, e eu confesso que eu fiquei simplesmente surpreso com essa sequência. Eu não vou dar spoilers aqui, porque vocês precisam assistir esse filme, mas para mim, essa sequência da ressonância magnética com certeza está aí entre um dos melhores momentos da franquia Premonição, porque realmente foi algo muito criativo e foi algo muito bem construído. Existe ali todo um contexto por trás e a inteligência que foi usada para a morte acontecer ali, naquele momento, é realmente incrível. Então a produção está de parabéns. Bom, Premonição 6, Laços de Sangue, traz aí uma boa dose de suspense, uma boa dose de mistério e também uma carga dramática muito boa, justamente por envolver aí laços familiares. Então nós temos ali irmãos, primos, tios, netos, avó, e é isso. E esse vínculo familiar, eu achei que ele foi muito bem explorado aqui. Bom, para finalizar, Premonição 6, Laços de Sangue, ele não é o melhor filme da franquia, mas com certeza ele está entre os melhores. Pelo menos até a data de publicação desse vídeo aqui, Premonição 1, lançado nos anos 2000, o primeiro filme, o filme original dessa franquia, ainda é o melhor para mim. Mas é isso, Premonição 6, Laços de Sangue, me deixou muito satisfeito quando eu terminei a sessão. Meu nome é o Eric Pedro, esse é o canal Terrornologia. Se você gostou desse vídeo, por favor, curta, se inscreva no canal, porque assim você me incentiva muito a continuar investindo aqui no YouTube, beleza? E vá assistir Premonição 6, Laços de Sangue sem medo, porque é um filme muito bom de fato. Valeu, até a próxima e tchau!